Opa, seja bem-vindo ao TDMcast, o podcast do treinamento de Mauro, e quem fala com você sou eu, Henrique de Mauro. Hoje a gente trouxe um convidado viciado em bolacha Oreo e esfirra de carne, amante fiel do deadlift e suas variações. Um dos profissionais mais competentes quando o assunto é cinesiologia, biomecânica e as suas aplicações práticas. Ricardo, seja bem-vindo, meu brother. Muito obrigado aí por ter aceitado o convite, viu? E aí, Henrique, beleza? E aí, galera? Bom, obrigado primeiro pela oportunidade. Faz dias que a gente está enrolando para fazer. Hoje saiu, apesar de toda a cascata aí. Mas é isso, queria agradecer, falar para a galera também o quanto eu admiro o seu trabalho, o quanto é o diferencial que você faz na nossa profissão. Graças a profissionais assim, a gente está com o nome lá em cima. Obrigado, Ricardo. Continuemos, né? Bora! Ô, Ricardo, antes da gente começar uma série de perguntas interessantes, fala um pouquinho da sua formação e da sua experiência, que pode ser que tenha gente aqui que não conheça você. Bom, tenho 34 anos, feito recentemente, sou formado na Uniderp, aqui no Mato Grosso do Sul, da segunda turma de Educação Física em 2006. Portanto, tenho aí uns 13 anos de experiência. Eu treino aproximadamente desde os 17 e tive meus primeiros contatos com o basismo, com os exercícios básicos, por volta dos 20 anos mais ou menos. Até os 17 aos 20 eu frequentava a academia enchendo o saco, fazia uma coisinha ou outra ali de básico, que eu fui aprendendo com o grande professor Rubens, há tempos não vejo, mas foi o cara fundamental para me colocar dentro do básico. Depois que eu entendi que era arrancar uma barra com mais que o meu peso do chão, o negócio mudou. Legal. E desde então eu venho me aprimorando, fazendo cursos vários, convivendo com atletas, treinei, não pude ser competidor de fato, porque aos 25 anos eu tive uma ruptura muito grande no peitoral. Quando eu ia estrear no meu primeiro campeonato de powerlifting, naquela época, sem esteroides, o uso tinha sido muito anterior, naquela época eu batia marcas de 220 a 240 quilos nos 3 exercícios, no supino, no agachamento e no terra. Só que, pós-lesão, rompi metade de um peitoral por conta de babaquice, nem era com carga muito alta, era excesso de treino, bebedeira e molecagem. Eu não posso competir porque vai ficar desigual. Fazer um terra e um agachamento muito pesado, o supino vai sair com, 150 quilos no máximo. Então, fica desigual. Desde então, venho me aprimorando, estudando. Há alguns anos me tornei, então, professor mesmo e palestrante, não só treinador de alto nível. Eu trabalhei com atletas de luta, com jogador de tênis, com fisiculturista. E hoje em dia, meu público-alvo é o praticante comum de musculação, o praticante que gosta mesmo, que leva a sério, mas sem muitos fins competitivos. Legal. Pessoal que está buscando melhor estética e melhora funcional. Ambos, né? Sim. Legal. Ô, Ricardo, a gente vai bater um papo sobre agachamento, lesões, exercícios isolados para o glúteo, levantamentos e algumas perguntas que os nossos seguidores mandaram. Cara, é o seguinte, primeiro de tudo, eu acho que a pergunta que pode abrir o podcast de hoje é a seguinte, e aí eu vou perguntando, a gente vai discutindo. O agachamento, ele é um exercício indispensável para os ganhos hipertróficos nos glúteos? Sim ou não, e por quê? Bom, Henrique, vamos pensar assim, vamos iniciar com o que eu aprendi no primeiro semestre de faculdade. Indispensável é uma palavra um pouco pesada e pode excluir uma certa parte do público aí, você sabe que o pessoal é meio choroso hoje em dia. Então, como a gente não está falando para frango, vou falar um negócio de boa. Então, assim, afirmar categoricamente que é indispensável, um pouco impreciso, mas a gente pode pensar aí que o pessoal que tem escoliose, de certa forma avantajada, não se beneficiaria tanto dele, mas pode ter outros exercícios que entrariam até no lugar. Então a gente pensa assim, se não tivesse outras armas à altura, como ficaria? Então a gente tem um arsenal muito grande, eu penso que nenhum exercício superior ao outro, o agachamento sim, como terra, praticamente as mães, mãe e pai, podemos dizer assim, os exercícios, mas que vem uma turminha junto, não longe deles, né? Então, assim, pensando nos benefícios, primeiro, a ideia principal é que a hipertrofia de glúteo, de quadríceps, principalmente se ele for feito a fundo, essa hipertrofia e os ganhos de força são absurdos, são altíssimos. Só que, para chegar nesse padrão,
Existe uma série de recursos a trabalhar. Inclusive, foi publicado um estudo esse ano no jornal Applied Physiology que demonstrou isso. Quanto mais profundo o agachamento, maior recrutamento de glúteo máximo, vastos e tudo mais. Então, assim, se a ideia for pensar somente em glúteos ou dar um alvo maior para isso, o levantamento terra e a elevação pélvica ainda seriam um pouco superiores em questão de ativação, questão de eletromiografia. Também teve estudos que mostraram com ultrassom e tudo mais. Então, assim, mas a variação não é tão grande a ponto de diminuir a importância de um para o outro. E o que muda, como eu disse, é a especificidade. Cada caso em questão. Tá, eu já discuti sobre essa questão com várias pessoas e eu bato o pé na mesma tese. O agachamento, eu não sei se as pessoas sabem diferenciar o que é um exercício físico de um padrão de movimento, né? O agachamento é um padrão de movimento. Sim. Ele está associado à natureza do complexo músculo-articular do ser humano. Então não tem como você não ter benefícios com ele. Vai gerar inúmeros benefícios, porque ele antes do andar, né, antes do caminhar, antes da gente aprender a andar lá com um ano e pouco, vem o agachamento. Então a criança sabe agachar, ela sabe ficar de pé e agachar, né? Posição natural, né? Posição natural, né? Então, assim, no meu ponto de vista, eu concordo com você, mas todo mundo deveria aprender a agachar. De alguma maneira, respeitando as limitações articulares, eu acho que... Com certeza. Ô, Ricardo, pergunta 2, cara. A maioria das pessoas não consegue, aí a gente vai bater na tecla que você já falou, agachar profundamente, que é onde o agachamento ele fornece os melhores benefícios. Você acredita que isso é mais um problema de flexibilidade, força, parte do córtex motor, coordenação motora? O que você me fala em relação a isso? Usando um termo chulo, é um saco que está tudo junto. Por quê? Pensando que a força, a nossa capacidade matriz, ela dá origem às outras, pensando assim na sequência de movimento e tudo mais. Mas a gente pensa também que a falta de flexibilidade e de mobilidade não vão permitir que a pessoa passe de certo ponto no agachamento e, se passar, talvez não tenha força para retornar a posição inicial, além de desmontar um padrão que estaria indo para o caminho correto. Por falta de flexibilidade e mobilidade, ela vai entrar em outro padrão e, com a sobrecarga nas costas, pode ser que não seja aceitável, ou mesmo fazendo um agachamento gestual, pode ser que gere algum incômodo. Então eu penso que é um combo, um combinado, e uma coisa meio que une a outra, e acaba tornando um círculo, na verdade. É difícil falar só em um caso, é uma dependente da outra. Cara, puxando essa questão ainda nessa pergunta, o que você acredita ser fundamental para que a gente comece a melhorar a profundidade no agachamento da pessoa? O treino de mobilidade, cara? Mobilidade. Antes de tudo, a mobilidade. Vendo num quadro comum que a gente vê mais por aí. Porque, assim, igual você disse, tem a parte do córtex motor, a parte da educação do movimento e tudo mais. E, às vezes, com uma mínima restrição de mobilidade, a pessoa a gente pede para fazer exercício, é normal do ser humano. Então, assim, se tiver uma restrição em algum ponto, o movimento vai ser quebrado. Não sei se você consegue entender o meu raciocínio. Claro. A pessoa começaria em tese um movimento, por exemplo, havendo uma restrição no calcanhar, o movimento já se altera. Ou seja, a mobilidade, a meu ver, tem que ser lapidada ali. Então, pensa em complexo lombopélvico, o próprio quadril em excessiva adução, ou os pés, normalmente os pés a gente vê muito, né, baixa dorsiflexão, acaba causando esse desmonte aí, digamos assim. Eu vejo muita gente com uma boa mobilidade, cara, de joelho e tornozelo, mas aí quando a gente vai pro quadril, a gente percebe que essa mobilidade não tá interessante. Por que eu tô te falando isso? Tem gente que agacha profundo, mas tem o arredondamento da lombar, né, falando do ponto de vista do leigo, né, para entender, e tem a dinâmica do quadril, o quadril ele causa uma antroversão. O que você tem a dizer isso? Essa dinâmica de antro-retroversão dentro do agachamento. Esse cisalhamento que causa, que é a compressão dos discos, por exemplo, pode acontecer ali. Ele realmente, cara, é um negócio que vai danificar de fato a coluna da pessoa? Vamos para o leigo entender, né? Vamos pensar assim, a pelve seria a bacia e o quadril seria o fêmur se encaixando dentro da bacia ali. É um probleminha que a gente bate, tenta explicar algumas coisas pro leigo, e o leigo entende o quadril às vezes como só a bunda ali, mais ou menos, falando no grosseiro, a nádega, o glúteo. Então, assim, colocando com carga,
um padrão errado desse movimento pode gerar, principalmente por conta do arredondamento das costas, low back pain, que é a famosa dor lombar. Afirmar categoricamente que isso vai gerar talvez uma hérnia ou alguma coisa assim, eu sinceramente não tenho estudos, não vejo na literatura algo que jogue então isso à mostra. Mas a gente sabe que a dor pode ser um indicativo talvez um pré-indicativo de lesão, ou pode ser um fator limitante. A dor é um fator limitante. Então você colocar uma pessoa incapaz de agachar a fundo, com uma baixa mobilidade ali no quadril, havendo alterações pélvicas para antero, para retro, qualquer coisa assim, no fêmur, talvez com a anteriorização da cabeça do fêmur, qualquer coisa dessa que altere a dinâmica do exercício, gerando dor, não é interessante. Então é interessante que trabalhemos o quadril, o complexo do quadril, seja trabalhando ali soltura de adutores, melhora do equilíbrio contralateral e posterolateral do glúteo e tudo mais. Então, nisso aí fica um pouco restrito o movimento por conta disso. Tá, então nem todas as pessoas podem agachar completo. Não. Porque mesmo assim, mesmo que a gente chegue num ponto de mobilidade, a gente tem a parte óssea. Exatamente. E tem a questão genética também. Dependendo do tipo do colo do fêmur do indivíduo, ele não, por mais que tenha uma flexibilidade e mobilidade excelente, ele não consegue completar agachamento. Você já deve ter visto na sua prática pessoas com flexibilidade excelente, mas às vezes por conta da altura, do tamanho do fêmur e da disposição, a pessoa agacha e entra com uma retro muito mais fácil do que, por exemplo, um indivíduo com uma mobilidade razoável. Eu tenho um exemplo prático desse em casa, eu e minha namorada. Flexibilidade e mobilidade dela parece de uma ginasta, ela tem isso genética, ela é mãe dela. A minha é de um rinoceronte mais ou menos, eu vou bem, por 4 anos no esporte, mas eu vou bem. Só que é só você ver o meu agachamento dela, o meu é a fundo, já fiz com 260 quilos, sem alteração nenhuma, lombopélvica e de tornozelo, e o dela passou de 90 graus, eu tenho alteração. Então, questão genética também, mano. Tá. Então, pro pessoal entender que muita gente vê, cara, no Instagram, você sabe como é que é, tem que agachar completo, tá. Tem que agachar completo, desde que você tenha mobilidade e força para isso, e que também a sua estrutura óssea, né, seus encaixes articulares permitam você chegar nesse ponto. Caso você não tenha essa parte da estrutura óssea associada à articulação, você tem riscos de lesão, correto? Perfeito. Então tá, para o pessoal entender, quer agachar completo, primeiro verifica quais são suas limitações. É um tempo e não é para todo mundo, pode ser que uma hora desenvolva e consiga. Então, para não sair agachando a esmo aí. Uma outra questão, Ricardo, que o pessoal pergunta muito os joelhos eles podem passar as pontas dos pés nos exercícios de perna a riscos? Por exemplo, você está num leg press, cara, dependendo do perfil que você está observando a pessoa, o joelho pode passar a ponta do pé. Você está no afundo ou no avanço, o joelho pode passar a ponta do pé. Tem risco ou não tem risco? Logo de cara eu vou responder. Não há risco, como você disse, é a artrocinemática natural nossa, o movimento articular em cima do outro. Ver pelas crianças, né? É uma comparação ridícula a ser feita, mas para o leigo entender bem. Veja uma criança agachando, ter uma curvaturinha na lombar ali, na bundinha ali embaixo e tal. Mas é um movimento natural do ser humano ao sentar-se de cócoras que o joelho vai passar ali. Pensando isso, que é um fantasma, né, que assombra muita rede social e academia, ainda mais por conta do monte de pirata que fica falando asneira, desmistificando, o joelho deve passar a ponta dos pés. Então, assim, segundo a literatura, com a mudança mecânica do exercício, na tentativa da pessoa fazer com que o joelho fique para trás, o torque aumentado sobre o quadril, ele sobe mais de 900%. Isso aí foi um estudo feito, salvo engano, sobre uns 3 japoneses aí, que fizeram esse estudo. Então, assim, as forças de cesariamento, que seria o escorregamento ali sobre a coluna, elas vão aumentar, pensando que se o cara está fazendo com carga axial. Carga axial seria o quê? A barra em cima das costas, né? Ou seja, tentar mudar a dinâmica do agachamento para o joelho não passar com medo de que aconteça algo, só vai prejudicar a tua lombar e prejudicar o teu exercício. Então, a gente tem que pensar que o movimento natural, feito com a flexão mais proporcional do quadril, joelho e tornozelo praticamente ao mesmo tempo, diminuindo naturalmente. Quanto mais profundo tiver seu agachamento, independente do pé estar lá na frente, do joelho, quer dizer, essa possível compressão femoropatelar vai diminuir. Tanto é que esse lance de segurar e jogar a bunda para trás, para o joelho não passar ali e tal, é da época de amarrar cachorro com linguiça. Então, assim, o movimento maior da flexão de joelho é natural, saudável e aceitável. Cara, por que eu acho que o pessoal pergunta muito isso, né, cara? Justamente por esse ciclo de falta de força, falta de mobilidade, é difícil uma pessoa agachar com a filosofia oriental, né? Não sei se você já viu os atletas orientais agachando. É direto pro chão, cara.
Tudo no chão. É direto pro chão, não tem deslocamento nenhum, é uma linha reta, o quadril do cara não sai dessa linha reta. E o joelho do cara passa a ponta do pé excessivamente. E se a gente parar pra analisar, existe até uma rotação patelar ali, né, cara? A patela tem tanta mobilidade, cara, ali que ela até sai um pouco do neutro ali, cara. Porque assim, a gente vê também, como você falou, oriental. A gente pensa, além do cara ser treinado desde novinho para ter uma mobilidade monstruosa, atletas desses, se você acompanhar o período de base, de construção, né, o período na fase infantil de 7 a 13 anos, 13 a 15 mais ou menos, é absurdo. Então, assim, você vê um cara desse fazendo, esse dia, o Imachida, eu acho, fazendo um front squat com 250 quilos por uma repetição máxima, o cara desceu, velho, é impressionante, parece um boneco, alinhadíssimo, perfeito. E o front squat, a rigor, é um exercício que causaria menos esse dano por conta da carga ali. Né? Dano quer dizer assim, a mudança do movimento para que o joelho não passe tanto a ponta dos pés. Ainda assim vai passar. Mas, como disse, eu vejo como algo saudável e normal se bem feito, porque o outro erro comum que eu ia comentar é que a galera agacha projetando a força na ponta dos pés. Então esse é uma bomba também pro joelho e, volta lá, não ensina o motor, a parte gestual que não foi ensinado, o caboclo chega para treinar e faz errado o movimento. Então se a pessoa é relatador, normalmente muita gente faz com medo de passar o joelho, porque ouviu lá na época de 90 que surgiu uma febre entre os bodybuilders aí falando asneira, e criou-se esse mito. Então a pessoa acha que vai doer o joelho, mas normalmente dói porque a mecânica está errada. Pensa nisso. O raciocínio que eu vejo com meus anos de prática também, pensando na cinesiologia e na biomecânica. Legal. Continuando, quais são os principais músculos que precisam ser alongados, então, parte prática agora, para que esse agachamento melhore, para que a pessoa consiga agachar melhor? Henrique, o raciocínio é bem amplo. Eu posso dar N combinações aqui, mas vamos lá. Só um pouquinho, Ricardo, deixa eu só te interromper. Por que eu tô te perguntando isso, cara? Porque assim, eu recebo muitas objeções do agachamento em relação a eu ter dificuldade de agachar profundo, eu não sei alongar, eu não sei como que eu devo alongar. Tem gente que fala que tem que ter flexão de coluna em alongamento, tem gente que fala que tem que manter a coluna em neutro, enfim. Então assim, se a gente fosse falar para uma pessoa que está iniciando, uma pessoa que precisa melhorar o agachamento, quais seriam os principais músculos? Vamos tentar bater em pontos chaves. Adutores, ou seja, parte interna da coxa, ponto 1. Ponto interessantíssimo. Por quê? Depois de 70 a 80 graus de flexão do quadril, imagina a flexão do quadril para o leigo que está ouvindo, é quando o seu joelho está vindo mais perto do seu tronco. Você está em pé, por exemplo, levantando o joelho. Quanto mais estiver subindo, isso é uma flexão de quadril. Então, quando o seu joelho estiver a meia altura, um pouco mais, o seu adutor, a rigor, já vai estar entrando, mudando, a parte interna da coxa vai estar mudando a ação. Ou seja, em vez de só fechar a perna, ela vai estar puxando, vai fazendo a posição de extensão também, puxando a sua pelve, puxando a bacia, o quadril ali, o complexo da pelve todo também, para dentro. Ou seja, alongar o adutor, que é a musculatura interna, é um primeiro passo. Possivelmente, alongar a cadeia posterior, o que seria? Face colombar, linha profunda posterior, como? Aquela borboleta tradicional. Senta no chão, coloca os pés mais à frente, com a perna em forma de borboleta, solta o tronco e vai lá para frente. Como se a cabeça estivesse tentando tocar o pé. Isso. Fazendo uma concha com os joelhos em borboleta. Porque muita gente fala, não, mas cadeia posterior não limita o agachamento. Como não? Se você imagina você com uma calça curta, tenta agachar com uma calça apertada e curta. Primeira coisa, vai aparecer o cofrinho ali, falando bem na liga. Primeiro ponto que vai ser afetado. Então você pensa que seu posterior, que é biarticular, se ele tiver muito curto, pode ser que, no primeiro raciocínio, pode ser que ele vai relaxar por conta da flexão do quadril. Mas pensa em toda a cadeia posterior, como ela vai ser afetada. Não tem uma face ali por trás, a face não morre só nos isquiotibiais. Então, assim, penso que alongar toda a cadeia posterior e alongar adutores seria o primeiro passo. Aí a gente pode entrar em outros méritos também, talvez o indivíduo alongar mais panturrilha, porque daí entra também na parte perto da mobilidade do... Então esses três aí seriam os primeiros para falar no geral de uma maneira mais simples. Tá. Glúteo não. O glúteo ele é um extensor do quadril, portanto é um retroversor da pelve. Pode ser, só que por exemplo, se você pega uma pessoa com postura hiperlordótica, a rigor, não é regra, pode ser que seja isso. Hiperlordose, a pessoa com a, digamos assim, com a bunda empinada lá.
né, com aquela postura peito aberto, bunda mais empinada. Normalmente, as pessoas assim têm o glúteo máximo mais alongado. Não é regra, mas normalmente a gente vê isso. Então, falar para alongar o glúteo, falo para alongar o glúteo em quem tem aquela bunda mais para dentro. Vamos falar assim, se a pessoa tem, se olhando de lado, tem aquela bundinha mais para dentro, bunda de urso que eu brinco aqui com meus alunos, tende a alongar o glúteo posterior. Se tem a anteversão, que é a bunda empinada lá, a falsa bunda empinada, alonga mais o quadríceps, que pode ser um limitador de movimento que vai aumentar a sua lordose ali durante o movimento. Então, eu acho que, falando assim, nesse termo mais chulo, mais simples, na verdade, acho que o pessoal consegue se ver e se captar melhor. Legal, não, ficou ótimo, cara. Mas não tá assim tanto mais como antes, mas existem sinais claros que parece que vai começar a ser falado de novo. Justamente por esse estudo que foi publicado recentemente sobre o agachamento profundo, gera grandes ganhos de hipertrofia, e aí veio aquele monte de negros sem noção, falando que exercícios isolados para glúteo não são necessários, basta você agachar profundo. E aí a gente já falou que agachar profundo não é para todo mundo, enfim. Então, nessa questão, exercício isolado para os glúteos é uma moda ou é uma necessidade quando a gente está falando de hipertrofia e funcionalidade da musculatura? Bicho, essa parte me divirte, dá vontade de dar uma aula de um dia falando só disso. Não é moda. Moda é falar merda em rede social. É o que tá na moda. Então os caras fazem para ganhar seguidor. A gente tá sendo sincero pra galera ir ficar bem. Então assim, isolado é útil, é funcional, é necessário. Pensa primeiro, formulei um raciocínio durante a tarde, eu vou tentar falar de outra forma. O glúteo, complexo glúteo, tem um glúteo máximo, médio e mínimo. Ele tem um leque de funções, um leque de fibras. O glúteo máximo tem uma função específica, o glúteo médio é dividido em 3 e tem um nome pelo Capandi, que é um famoso autor da cinesiologia, que você conhece bem, ele é conhecido como deltoide glúteo. O deltoide, o nosso ombro, né, ele é um músculo de 3 cabeças com 7 feixes. Tem uma porrada, uma gama de movimentos que ele pode fazer. Tanto que a gente pode atacar ele de várias formas. Polia, caneleira, halter, máquina. Elástico. Mas eu estou falando do quê? Do glúteo ou do deltoide? A mesma coisa. Se confunde porque ambos podem fazer a mesma coisa. Pode fazer abdução, pode fazer o glúteo, você faz rotação externa, faz extensão de quadril e tudo mais. Então, assim, esse ano, conduzido pelo melhor, maior, mais foda pesquisador de treinamento de força do Brasil, o professor Roberto Simão, que é um monstro esse cara, e por amigos meus, Pietro, Thiago Mato, todo mundo, provaram que exercícios isolados geram hipertrofia, mas que exercícios multiarticulares tiveram ganhos no tríceps e tudo mais. E a gente traz esse raciocínio para mais a pesquisa do Brett Contreras, né, que tem a elevação pélvica como é o cara que mexe absurdamente com o complexo glúteo ali, e todos eles provaram que isolado para o glúteo funciona, é necessário e precisa, fazendo a correlação dos estudos e tudo mais. A gente pensa no leque de trabalho que o músculo pode fazer e pensa que colocar só o agachamento para ele, você teria uma gama de movimentos perdidos. Tanto que no agachamento comum, a ativação de glúteo médio é muito menor que no Bulgarian Split Squat, que é o agachamento búlgaro, o agachamento unipodal, que tem uma ativação de glúteo máximo sensacional. Aí eu volto para um raciocínio mais simplista. Atletas de alto nível de competição precisam buscar o máximo de performance fisiológica, funcional, enfim. Todos os atletas que treinam explosão, treinam força, tudo mais, fazem bom dia, fazem elástico, fazem Bulgarian Split Squat, fazem passada, fazem agachamento, e o agachamento é a tarefa básica, a tarefa principal deles. Ou seja, exercício isolado é útil, funciona e é necessário. Fazem elevação pélvica, fazem abdominais. Opa, faz tudo. Os caras fazem abdominal pra caralho também. Faz panturrilha, foi porque se tem músculo ali, tem que trabalhar, filho. Aí vem um jumento lá que falsifica estudo e vem falar asneira que não pode, isso e aquilo, amedrontando a população. A gente tá aqui pra caçar pirata. É foda, bichão. Mas você acredita que eu vi um post, cara, do cara utilizando esse estudo do agachamento completo pra demonizar, cara, os isolados? Tipo, mais um estudo mostrando hipertrofia do glúteo com agachamento completo, sabe? Tipo, ele usa um estudo que não falou de nada de isolado, não falou nada. Ele fez um estudo, usou um parâmetro de pesquisa, usou uma análise estatística para falar exclusivamente daquilo lá. Ele usou aquilo lá, o leigo não sabe disso, e aí ele começa a falar que um estudo comprovou que agachamento hipertrofia glútea, aí o cara fala, nossa, tira a caneleira e tal. Eu, cara, quando eu me formei, eu peguei a onda, eu me formei em 2012, eu peguei a onda, cara,
de demonizar os exercícios isolados. Então, você chega, você se forma, você tá naquela vibe, então você cria um Instagram, e aí o que acontece, cara? Você sai da universidade, e aí você cria um Instagram porque agora o mundo tá na internet. Então você cria para conseguir adquirir clientes, por aí vai. E aí, cara, você começa a seguir os caras mais populares. E aí você começa a perceber que os caras mais populares são os caras que mais falam asneira. Só que, cara, você sai da universidade, você não sabe que os caras estão falando asneira. Então você cai na dos caras, velho. Eu acabei caindo nessa dos caras em 2012, 2013. Daí que eu me toquei, cara, esses caras estão demonizando exercício. Pera um pouquinho. Exercício físico, demonizando, o negócio faz tão bem, calma. Vamos estudar mais. E aí foi em 2014 que eu comecei a aprofundar um pouco mais essas questões. Então é só pro pessoal que tá escutando aí, ficar atento nessa parte de popularidade, a utilização de estudos de forma mercadológica e por aí vai. É o que eu falei no comecinho. Hoje em dia, e você falou agora, juntando nossos dois raciocínios, hoje em dia a internet manda nos nossos ganhos. Vamos ser honestos, né? A gente está aqui fazendo isso, a gente vende produtos, a gente ajuda muitas pessoas, mas a internet é parte da nossa renda. Só que tem muito cara que se beneficia disso da maneira errada, sacaneando as pessoas. Porque para um leigo e para muita gente que não gosta realmente de treinar, é muito mais confortável falar que você faz 5 séries baixo volume, 5 séries de agachamento, pronto. Glúteo ativado, hipertrofia maior, tal, não sei o quê. Aí o cara vai e vende uma bosta dessa, porque infelizmente a população, muita gente não gosta de treinar e gosta do resultado fim, de ter já a cerejinha do bolo ali, entendeu? Infelizmente vende. E vende porque o cara vai aonde? Vai na dor da pessoa ali. E isso que é foda que a gente tenta combater. Um cara que pegou um estudo tão bom desse, deturpou para vender o trabalho dele. Para vender a merda de trabalho dele, no caso. Isso é foda. Então a gente tá lutando contra isso. Ô, Ricardo, continuando, a gente falou dos agachamentos, eu acho legal a gente falar dos levantamentos. Eles são exercícios para qualquer pessoa, os levantamentos, cara? Porque o agachamento, ele é um padrão, e o levantamento, ele não é 100% um padrão de movimento, né, cara? Ele é um exercício físico. Você me corrige se eu estiver errado. É assim, o levantamento eu defendo no meu curso, inclusive tá lá, meu curso online grátis lá, galera. Eu defendo no meu curso que esse é um exercício democrático, pouco mais que o agachamento. Por quê? As pessoas que eu excluí com escoliose lá do agachamento, normalmente poderiam fazê-lo, porque a carga não é axial, tal. É um exercício desafiador. Eu não gosto desse lance de motivacional, dessas coisas, eu acho, depende de cada um acho que muita gente se esconde atrás de raciocínios assim, não que estejam errados. Mas, trazendo esse raciocínio de volta, quão proveitoso e quão funcional é para o aluno, além de ganhar força, se sentir capaz de mover uma carga que ele achava que não poderia. E o quão benéfico vai ser essa carga grande para ele no incremento de força, que é justamente a capacidade matriz, capacidade mãe nossa. E o quão bem isso vai fazer para o metabolismo, para a descarga hormonal e tudo mais. Ainda que não seja uma descarga brutal, a gente sabe que é melhora. A gente sabe que é a melhora de vários outros parâmetros, também da consciência corporal e tudo mais. Então eu considero os levantamentos tão importantes quanto por conta disso. Pega um indivíduo com hérnia, por exemplo. Se bem ensinado, se bem estruturado, vai fazer levantamento de terra e vai criar, grosseiramente falando, e facilitando o entendimento do leigo, vai criar uma proteção, porque a musculatura profunda e musculatura externa desenvolvidas, com uma mecânica boa, vão poupá-lo de dor, de tudo mais. Conheço várias pessoas com hérnia que agacham, que fazem levantamento de terra. Tenho clientes com hérnia que treinam normal levantamento de terra, tiveram incrementos de força, aumento de glúteo, aumento de perna e tudo mais, aumento de força geral na musculação por conta desse exercício mãe. Então é um exercício democrático, muito bom. Não falo que ele vai ser ensinado logo desde o começo, a pessoas com déficit motor, com baixíssimo grau de consciência corporal, que vai ser aprimorado. Então, assim, minha receita é para que... Receita não, a minha indicação é que, passado aí pelo menos um mesociclo, um período de treino, a pessoa comece a fazer o levantamento de terra depois que algumas correções tiverem sido feitas no padrãozinho postural. Por exemplo, melhorou o equilíbrio lado a lado, bilateral de glúteos, melhorou um pouco a questão da estabilidade, da pessoa conseguir segurar uma barra e ficar em pé. Porque às vezes, por mais que ela esteja apta a aprender, ou tenha até determinada força, ela não sabe se estabilizar e se segurar. Então você passa por um processo educativo e tudo mais, e logo você consegue entrar no exercício. Diferente do agachamento, que às vezes você demora mais tempo para colocá-lo, né? A gente sabe que o agachamento, por conta do posicionamento, a sobrecarga e tudo mais,
Ele é muito mais difícil que um sumô, por exemplo, por conta da dorsiflexão. No sumô e nos levantamentos ela é menor. A dorsiflexão seria o lance do calcanhar, conseguir flexionar mais, tornozelo flexionar mais ou menos e atrapalhar o agachamento. No levantamento terra isso praticamente não acontece. Você pode limitar a barra, limitar a amplitude, de modo que a pelve não sofra. Enfim, considero os levantamentos que mais funcionais e mais úteis nesse sentido, pela praticidade e pelo que eles trazem de maneira mais rápida. E lembrando que levantamento terra romeno, sumô, stiff, todos são levantamentos. O stiff faz parte do ranking de levantamento, do levantamento terra. Cara, e assim, só completando, se a gente fosse para pensar no estilo de vida da população atual, que é sentado, certo? Então a chance do cara ter uma hiperlordose, tanto na coluna lombar quanto na coluna cervical, uma cifose, são altíssimos. E os levantamentos, acredito eu, até onde eu estudei, você me corrige porque você é um cara especialista nisso, os levantamentos eles são mais positivos para correção postural do que agachamento. Com certeza, a gente pensa assim, um padrão postural, por exemplo, um cifótico mesmo. As pessoas falam, porra, mas você vai colocar o cifótico para agachar? Fala, porra, mas ele precisa justamente fazer uma força contra a cifose, que seria a anteriorização ali dele, ele precisa fazer uma força contra. Pensa que a musculatura interescapular e tudo mais está espasmada ou está, sei lá, hiperalongada numa pessoa dessa. Então, um agachamento vai trazer toda essa linha posterior de volta, vai fazer o fortalecimento de toda uma linha posterior. Linha posterior, para as pessoas entenderem melhor, pensa que o nosso corpo tem um saco de músculo com uma membrana em volta, uma estopa em volta. Essa estopa é a face. Então, a gente tem linhas, rotas de face e a rota superficial posterior, linha superficial posterior, ela sai daqui da cabeça, como se fosse uma balaclava, e vai parar lá no pé, por trás do corpo. Então, pensa que toda essa musculatura que está interconectada aí vai ser beneficiada para te deixar numa postura mais ereta. Então, normalmente a gente tende a sentar numa cadeira e mudar a postura, seja para lordose ou seja para colocar retificação ou alguma coisa assim. Então, essa musculatura que normalmente é morta por conta de maus hábitos e tudo mais, a rigor seria mais ativa, sem correr riscos de você afetar joelho ou pé, que faria no agachamento. Um raciocínio mais simples, eu creio que seja isso. Se fosse para a gente listar para o pessoal que está escutando a gente 4 exercícios de membros inferiores indispensáveis, vamos dizer assim, que realmente fazem sentido ter no programa de treinamento, para a pessoa saudável, vamos dizer assim, que a pessoa não tem nenhum tipo de patologia, quais você colocaria no treino? Levantamento terra. São 5 variações, né? Praticamente. Então vamos falar assim. Não, são 20 e poucas, mas na verdade, a literatura elenca 11 como primárias, depois vem as variações quebradas, né? Vamos falar do terra, vamos pensar no homem. O homem e a mulher tem uma pequena diferença que até publiquei um estudo, que pode ter em relação ao torso, ao tronco. A mulher, então, se beneficiaria mais do sumô, porque normalmente elas têm o tronco e os braços menos compridos, isso também varia da genética, e o homem se beneficiaria, a rigor, do levantamento terra convencional, tá? Então, vamos pensar que o convencional é a mãe, e o outro ali, vou elencar o convencional como o melhor, feito? Levantamento terra convencional, pensando em hipertrofia, harmonia de equilíbrio, força e tudo mais, levantamento terra, agachamento tradicional, que é o back squat, o agachamento búlgaro, legal, que é um exercício unilateral, unipodal, que a pessoa põe o pé de apoio para trás e fica apoiado em uma perna só, descendo em cima de um pé, tentando colocar a força como se fosse um tripé e um garrão no pé, mantendo o joelho sempre alinhado com o quadril, olhando para frente com uma ligeira inclinação de tronco. Um exercício bruto de fazer, parece simples, mas a pessoa tem que estar bem estável e com um padrão de força e flexibilidade em dia para realizá-lo da maneira correta. Sendo assim, é perfeito. E o leg press, que foge dos exercícios livres, mas é um exercício completo para a perna. Então, como você me perguntou, para a pessoa saudável, exercício para membro inferior, eu penso nesses 3 e colocar mais o leg. E um incremento de força ali é gigante e a gente consegue driblar, mesmo que o indivíduo seja saudável, que ainda pode ter uma limitaçãozinha, a gente consegue driblar ainda mais isso. Massa. Cara, só entre leg press, só para deixar claro, 45 graus? 45 eu prefiro. Cara, só posso fazer um comentário? Diga. Cara, o leg 90 graus, cara, na minha opinião, é um lixo. Sabe aquele que o pessoal fica de ponta cabeça? Cara, na sua opinião, é isso também ou não? Você tem alguma observação a fazer? Não vejo funcionalidade naquilo lá, não. Não tem sentido nenhum, né? Não, é ficar com o cu pra cima só. Então tá bom, é isso mesmo. Passando um pouquinho sobre outro assunto que a gente prometeu no começo, as lesões que ocorrem na sala de musculação, na sua opinião,
como especialista, são oriundas de excesso de treino ou má execução técnica, na sua maioria? Numa das palestras que eu dou sobre desequilíbrios osteomiarticulares de coluna, ombro e membros inferiores, o que eu cito lá, principalmente no complexo do ombro, são os estudos de 2006 e 2001 que falam de nadadores, só para a galera entender melhor, nadadores e jogadores de beisebol. Nesses estudos, um foi feito a pequena liga de jogadores de beisebol, o outro foi feito com uma meta-análise com nadadores. As lesões de ombro e as dores no ombro, ou as dores que causaram lesões, enfim, estavam associadas a má técnica, entendeu? E trazendo isso agora para uma revisão do Schoenfeld, salvo engano, desse ano, do ano passado, também, a musculação, um padrão ruim de movimento, mal executada, causa lesão. Sem isso, não causa lesão. Então, a gente reúne o bolo aqui, reúne os ingredientes e monta essa equação aqui. Musculação feita, bem orientada, um padrão de movimento correto, respeitando limites articulares e tudo mais, extremamente saudável, mete volume, periodiza com força, com tudo mais, vai dar certo sem problema nenhum. Padrão de movimento errado, batendo o peso em cima, vai dar problema. O que eu quero dizer? Supino mal feito vai te gerar uma lesão, a mecânica do ombro. Um agachamento mal feito possivelmente vai te gerar lesão, se não vai agravar alguma coisa que você já tem. Perguntaram muito sobre condromalácia, acho que hoje vou falar sobre isso ainda com você. Um leg press mal feito vai gerar problema, vai gerar desconforto, dor, possivelmente vai gerar lesão. Enfim, exercício mal feito gera lesão, bem feito só te traz benefício. Então, a gente poderia falar que se você tiver um volume alto de treino, é o cara que treina 1h30, 2 horas. Vamos dizer assim, é um cara que tem, sei lá, numa sessão de treino dele, 60 séries, sei lá, numa sessão de treino. Vou chutar, vou falar pelo meu. 40 séries às vezes no treino. Isso. Então, vamos supor que seja no mínimo 40 séries no treino, que pra quem tá escutando a gente aí, 40 séries no treino é série pra caralho. Série pra caralho. 2 horas e pouquinho de treino, vocês não sabem nem o que tá fazendo na academia. É foda, é muito pesado. Não estaria, se o indivíduo é saudável, se tem boa técnica, aquilo não aumenta o risco dele se lesionar, então. Não, porque padrão de movimento bom, que seria a técnica boa, pensando que o treino vai estar equacionado para dias, ele não vai fazer aquilo todo dia e vai ter um descanso, uma alimentação adequada, ou seja, zero. Tanto que é provado nos últimos estudos que o volume de treino é a mãe da hipertrofia. Sim. Cara, o que você acha que... Eu não sei, tá? Se tem isso na sociedade, se tem isso por aí. Não tô fazendo nenhum julgamento, nada disso. É mais um comentário pra gente discutir. O que será que justifica a falta de interesse dos professores de sala em corrigir os alunos, cara? Porque tem muita gente que treina errado na frente do cara e parece que não tem uma correção adequada ali. O que será que justifica, cara? Acho que é falta de conhecimento, falta de prática. As duas coisas, cara. Na verdade, é um negócio, uma bola de neve, né? Porque o cara já começa ganhando pouco, talvez com uma sobrecarga horária exaustiva, o professor de sala. O personal, normalmente, é meio banalizado, uma profissão um pouco reconhecida, mas a gente volta no raciocínio, porque acaba se embolando tudo, porque também a galera não faz por onde. O que eu vejo, o que você deve ver também, a gente que vende aula, a gente que dá curso e tudo mais, quanto as pessoas são desinteressadas, no Brasil no geral, na nossa cultura, em todas as profissões, mas na nossa, cara, já criou-se um estigma em volta. Você chega lá, porra, o que você é? Você é professor de educação física. Parece que é um macaco andando na rua. Banana, você tá ali saindo do circo. É o bobo, né? O bombadão é professor de educação física. Tá, fica ali, mexe com menininha, alisa uma outra, passa a ficha de treino pro bíceps. Então, infelizmente, a nossa profissão foi tomando uma má forma por conta de maus profissionais, de muita gente preguiçosa que tem. E muita gente, cara, que eu vou ser bem sério pra você, que me dá desgosto, porque às vezes o cara prefere gastar, isso não é invenção, não. Isso eu vejo, você deve ter visto, e quem vai ouvir ou passa por isso, eu já ouvi alguém passar. Às vezes o cara, ao invés de gastar R$200 num curso, o cara vai pra porra da balada lá do Green, não sei da onde, e gasta 300 num combo de vodka, enche o toba de droga ou de outras coisas, e é o máximo aquilo, é o máximo. Mas, 200 no curso do fulano, nem que o fulano não seja reconhecido, foda-se, o cara se propôs a fazer um curso ali, alguma coisa ele sabe mais que você. Falta humildade na nossa área também, falta humildade. Então, o
problema é que na nossa profissão, por mexer também com estética, acaba mexendo com ego. Pode o pessoal se debater ou não, não é dado científico, é o que a gente vê. Assim como eu falo que fisiculturismo é concurso de beleza, porque ninguém está disputando nada a não ser beleza ali, é muito subjetivo, a nossa profissão mexe muito com ego. Mexe. Se você olhar, mexe, porque é fulano que tem que ser fortinho, que faz isso, ou o outro que é gordinho, então não podia dar aula. Então é uma frescurada do caralho. Falta, sim, do profissional da nossa área interesse, por isso, geralmente atende mal. Recebe pouco, porque sabe pouco. Basicamente, essa é a regra. Eu vejo de amigos meus se matando aí, inclusive eu tô passando uma raiva tentando editar curso, fazer um negócio, fazendo tudo em casa, para oferecer o melhor para as pessoas, lógico, ganhar o meu também, e cara, você vê as pessoas se interessam em nada, né? Quer saber se vai dar certificado para pôr na faculdade, quer saber se vou dar mais resposta que aquilo, ou você oferece X, o cara quer 3X. Então, assim, enquanto não mudar a mentalidade, fica bom pra gente, fica bom pra quem estuda. Tá certo, tá certinho, cara. Perfeito. Ô, Ricardo, vamos pra última parte aqui. São 5 perguntas dos nossos seguidores aí, que a gente vai fazer respostas diretas pra eles, beleza? Cara, primeira pergunta. Treino para condromalácia patelar é diferente de treino para pessoa que não tem condromalácia? Bom, em via de regra, não. A gente vê, não vai ficar em cima do problema focado. As pessoas vêm normalmente com a cinesiofobia, né, já com um quadro de medo de começar o movimento, que vai ter dor, alguma coisa assim, e às vezes o mais simples é só corrigir a técnica e depois da técnica você corrigir o que está com problema. Olha que a gente volta numa das perguntas ali. Então, assim, treino para condromalácia é um treino normal. Tenho alunas, eu posto de uma que está grávida agora, está no 8º mês de gravidez, é minha amiga de muitos anos, é minha aluna de muitos anos, veio com condromalácia grau 3, vai morrer, vai não sei o quê. Falei, Laurinha, calma, pronto, fortalece o básico, cara. Melhorei a relação do ângulo Q, que seria o ângulo do quadril até o joelho, para o leigo entender. Melhorei o glúteo dela, a força de glúteo máximo, médio, melhorei a relação de abdutores, do quadríceps por inteiro, panturrilha e tudo mais. Fortaleci, falando de uma maneira simples, fortaleci a perna, alonguei o que estava encurtado, pronto, não tem dor, treino normal. Lógico que uma pessoa que já convive com uma condromalácia com grau alto, possivelmente algumas atitudes, algumas atividades, tipo usar salto, vão fazer que ela tenha dor, porque ela tem aquilo não foi arrancado dela. Mas ela pode ter uma vida extremamente normal, funcional e treinar pesado, como várias, já tem mais de uma aluna, tem, sei lá, 5, 6 que tem isso aí, já vieram comigo para isso. Você pode treinar pesado em cima de um padrão desse sem dar problema. É só ajustar a técnica. É tão simples, cara. Cara, eu tenho no sistema registrado, eu tenho um sistema, só para você entender, cara, para o pessoal entender que ele vai ter um registro de observações. E esses registros de observações a gente tem a parte de lesão da pessoa, de alguma possível patologia. Só de aluno com condromalácia patelar, cara, a gente tem mais ou menos umas 50 mulheres. Geralmente, né, condromalácia é mais comum em mulheres, então. E tem para 5. Eu falei 5 aqui que eu chutei, mas se eu for começar a pensar, galera. Não, gente pra caralho, velho. É comum pra caralho. Comum, é o que eu falo quando a pessoa vem às vezes fazer uma avaliação pra mim, comigo, seja no consultoria online ou seja no presencial. Ah, Ricardo, eu tenho condromalácia, tenho condropatia, são denominações diferentes, mas para entender o mesmo problema. Eu falo, tá, agora me fala qual que é o seu problema. Isso aí para mim não é nada, fala qual que é o seu problema. Você tem alguma coisa, você tem uma prótese no pé, você tem o quê? Uma lístese muito acentuada ali na coluna e tal. Não, tem condropatia, tem condromalácia. Beleza, você não tem nada para mim então. Você tem um problema, um negocinho aí a mais que você treinando, você não vai nem ver. Tanto que a gente coloca o aluno para treinar normal, ele treina normal. É só para a pessoa perder o medo, procurar um bom profissional que ela treina normal. Perfeito. É comum sentir dor no joelho após os exercícios? Nunca. Dor articular nunca é normal. Menor sinal de dor articular para o exercício. Isso eu falo para alunos novos que estão chegando para mim e alunos de consultoria. Sentiu dor, para. Sentiu dor, me relata. Dor articular é normal, é sinal que tem alguma coisa fora do lugar. Normalmente, a artrocinemática do movimento não tá boa. A artrocinemática só pode ser do movimento, lógico, mas não tá bom. Ah, tô com dor no ombro para fazer uma elevação lateral. Tá errado. Se você não tem um processo inflamatório, você tá fazendo algum movimento errado. Alguma coisa tá fora do padrão ali. Melhora a relação de postura sua, abre o peito, fecha as costas, põe o úmero na cavidade glenoide ali, pronto. Às vezes você faz a sua elevação lateral sem dor. Então, normalmente, assim, dor errado, e para corrigir, às vezes é simples. Se não for, procura um médico. Se não corrigir só com o movimento, procura um médico.
Sentiu dor, a recomendação óbvia é para. Dor é sinal que alguma coisa está acontecendo, então para. Não vem dar de guerreiro, de não sei o que guerreiro morreu lá na época do samurai, agora acabou. Quem aqui é muito branco? É isso mesmo. Quais cuidados devem ser tomados para quem tem hiperlordose, especificamente no treinamento de musculação? Voltando lá, acho que na pergunta 3, 4 que você me fez num bloco atrás, hiperlordose pode ser causada por encurtamento da musculatura anterior do quadril, musculatura que faz a flexão do quadril. Então a gente pensa vindo lá do diafragma, né, o ilho psoas, o psoas, toda a musculatura que faz o forro ali por baixo faz a caminha dos rins e vem até o ilho psoas, na verdade, agora, saindo no quadril e o quadríceps. Então pensa na musculatura da parte da frente da perna próximo ao seu quadril. Alongar essa musculatura, possivelmente, dar atenção aos seus paravertebrais, fazendo aquele alongamento de borboleta que eu falei, já vai te livrar um pouco da dor lombar. Não é o paravertebral em si que é o problema está em quem está na frente dele. Então alongar quadríceps, alongar flexores de quadril, no caso do ilho-psoas, já pode te ajudar a melhorar isso. E outro passo é que possivelmente numa pessoa dessas, os posteriores de coxa estão hiperalongados. Então pode ser que você aumentando um pouquinho o treino de posterior, sem perder muito a relação do quadríceps, tipo, sei lá, você vai fazer 3 séries de extensor, faz 3 de flexor também. Pode ser que você treinando o posterior, você gere um equilíbrio por gerar uma tensão oposta, né? Ou pensando, se olhando a pessoa de lado, a hiperlordose da bunda vai estar para cima, pensa que, grosseiramente pensando assim, treinando o posterior, ele vai puxar a pelve para baixo. Perfeito. Você não faria nada na lombar, nem no glúteo? O glúteo, como eu tinha dito lá anteriormente, o glúteo de uma pessoa dessa tende a estar alongado. Então, pode ser que alongando o glúteo máximo, eu melhore, ou pode ser que se ele estiver hiperalongado, eu não vou resolver nada. Perfeito. Mas assim, é um raciocínio bom também, mas é que aquele negócio, não há receita de bolo, né? Então a gente tem que forçar as pessoas a pelo menos buscar uma avaliação. Você não vai pagar um treinador personalizado, se na academia não tem ou não tem condição de fazer, beleza, a gente entende. Mas pelo menos tenta buscar uma avaliação para identificar isso aí. Porque às vezes se você chegar com o músculo hiperalongado e continuar alongando, é a mesma coisa que você pegar uma sacola, esgarçar, ela vai perder a utilidade uma hora, aquela plasticidade dela. Falando sobre hipertrofia, Ricardo, dificuldade em desenvolver quadríceps. A gente já sabe. O que justifica a dificuldade de hipertrofia? Vários motivos. Quais você elencaria aí? Pode ser justamente que o posterior é encurtado demais, o antagonista dele no caso. Normalmente um antagonista encurtado, o músculo contrário não deixa o seu agonista desenvolver tão bem. Pode ser que o próprio quadríceps esteja encurtado, ou pode ser que além de encurtado também ele tenha uma inibição por conta do posterior, técnica indevida talvez, excesso de exercício, não com a técnica boa e a esmo, sem ter uma periodização. Também não adianta chegar na academia e fazer série, e por mais que a rigor o volume vá gerar uma adaptação positiva, é mais interessante que ele esteja, de certa forma, equalizado por um período de tempo. A gente vê, assim, na academia, gente que faz meio que a esmo as coisas e vai desenvolvendo, beleza. Mas pode ser que esse não seja o melhor caminho. Então é bom você ter uma planilhazinha de treino e ver se dentro desses padrões que eu falei de encurtamento e alongamento, além disso, a sua série está... a proposta está boa para o que você precisa. Como a gente falou, exercício isolado é extremamente importante. Então, a pessoa que não consegue desenvolver quadríceps tem que ver por quê, mas pensa que a extensora é um exercício fundamental. O reto femoral ele é mais ativado ali do que nos agachamentos, no leg e tudo mais. Então, eu tenho que começar por aí. Eu falei esses dias sobre esse assunto, sobre a dificuldade de você ter uma hipertrofia homogênea. E ela está muito associada à falta de técnica no treinamento e à equalização do volume. Se a gente parar para pensar, você deve ver muito isso, né? A mulher chega para treinar com você com um quadríceps maravilhoso. Agora falando do outro ponto de vista, né? Um quadríceps hipertrofiado, lindo, maravilhoso. Aí você fala para ela, vira de lado. Aí você vê glúteo, não tem bom desenvolvimento e posterior uma tábua, né? Por quê? Porque tem uma falta de técnica de execução. Agacha bem. Mas na hora que você vai ver todos os encaixes articulares, está faltando alguma coisa ali. Né? Então, para você desenvolver hipertrofia, por mais que você tenha que ter um bom volume de treinamento, além dele estar equalizado, é claro, de forma homogênea, entre as partes, devidamente de forma homogênea, onde algumas partes devem sim treinar mais que outras,
você precisa ter técnica de treinamento, senão Sim. não vai funcionar. Ricardo, a última pra gente fechar, pode ser? Bora. Essa aqui é polêmica, isso aqui agora também voltou com tudo. Cadeira abdutora e adutora são dispensáveis ou não oferecem benefícios algum? Vejo como os dois exercícios extremamente interessantes. A adutora tem sido muito demonizada por algumas seitas mirabolantes, aí, um pessoal meio do além que apareceu aí. Mas eu até entendo a proposta dessa turma, mas não a demonização do exercício. Então, cadeira abdutora e adutora são muito boas. A abdutora pode ser feita a 90 graus, pode ser feita com uma ligeira inclinação para trás, pode ser feita a 45 graus, você vai mudar um pouco a requisição de glúteo máximo, médio e tudo mais. Tem que ver, aí tem que saber se o tensor da face lata está encurtado também para auxiliar ali na abdução, enfim. Ou seja, pensando num quadro para a pessoa fazer o exercício, que faça os dois, mas cuide, porque a adutora, para você se você tem um adutor muito curto, a parte interna da coxa, pode fazer, só toma cuidado para não encurtá-lo mais, ou seja, não deixe de treinar a flexibilidade dele. O que acontece que eu tenho visto aí, a galera soca o pau nos exercícios abdutores e de glúteo, arrebenta no alongamento do adutor, mas você consegue chegar num padrão, só que se você passar desse padrão de equilíbrio, você gera outro desequilíbrio. Um adutor hiperalongado e fraco vai gerar problema na cabeça do fêmur ali, vai gerar problema de estabilização e tudo mais. Além do que, você pode ter uma pupeíte, pode ter outras coisas. Então, os dois exercícios são bons, tem seu lugar na musculação sim. Legal, bacana. Ricardo, cara, a gente vai ficar por aqui. Muito obrigado pela sua participação, acredito que foi muito produtivo, teve muito conteúdo aqui, a pessoa que escutou até o final vai sair daqui muito melhor, tenho certeza. Aprendi muita coisa hoje aqui, meu cara, obrigado aí por ter me ensinado algumas coisas aí que eu realmente não sabia. Pessoal, quem tiver afim de conhecer melhor o Ricardo, eu vou deixar o Instagram do Ricardo no link aqui embaixo, vocês podem acessar o link. O Instagram dele tá ali. E, Ricardo, você tá com um grupo no Telegram, né, cara? Falando sobre deadlift, certo? É um grupo que tá falando... É um curso, na realidade, gratuito, que você está disponibilizando e discorrendo sobre o curso no Telegram. É isso? Sim. O curso lá, o nome do meu curso, que vai ser lançado em breve, que é Verdades Além da Hipertrofia, Desmascarando Piratas. Inclusive, é o nome da palestra que eu dou aqui pelo Brasil. Eu vou dar essa palestra lá em Lisboa, na cidade do Porto, e em Cambridge, agora em novembro, fora outras capitais e outras cidades que eu tenho ido. É um curso, o primário lá é um curso de deadlift, falando do básico até o exercício propriamente dito, passando por toda a parte científica, mostrando o quão benéfico, o quão útil ele é. E futuramente vou lançar meu curso online, também já com todo esse conteúdo e muito mais, meu curso específico de outras matérias. E eu queria agradecer também a você a oportunidade, quando você me chamou, fiquei muito honrado, falei, fiquei feliz mesmo. Estou dando uma de blogueiro, igual a galera fala aqui, meus amigos, né? Estou me divertindo com isso e falei, toda vez que me chamam para uma entrevista, para algo nesse sentido, eu acho do caralho, e eu nunca tinha feito um podcast. E fico muito feliz mesmo pelo teu convite, não é demagogia, não é para ficar bonitinho no final do áudio, não. Valeu, a gente se conheceu do nada aí na internet, e que bom que você veio para somar aí, só tenho a agradecer, cara. Obrigado mesmo. Tamo junto, Ricardo, pode contar comigo. Pessoal, é isso. Muito obrigado por todos aí que escutaram a gente até o final. Em breve a gente volta com mais podcast para vocês. Forte abraço e bons treinos. Valeu, galera.